Mas vamos primeiro orar, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós temos desse ano de retornar à nossa escola bíblica dominical, no ano de 2026. E vamos estar orando, agradecendo ao Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez. Muito obrigado por esse retorno das nossas atividades, da nossa escola bíblica dominical. Abençoe as classes que estão reunindo nessa manhã, desde as crianças até os adultos, todas as classes que se encontram espalhadas aqui, né, nestas salas. Que o Senhor abençoe cada um deles, que possamos sair aqui dessa manhã realmente mais edificados pela Tua palavra, mais ensinados, mais confrontados, mais consolados, e que o Senhor nos abençoe para que não seja somente uma teoria, mas que possamos viver a Tua palavra, aquilo que aprendemos, aquilo que está sendo ensinado. Por isso, use a vida de cada professor, para que a Tua palavra, o Seu ensinamento possam ser, passado de forma clara aos corações e às mentes de cada um que está reunido. Abençoe aqui a nossa classe, nos abençoe aqui no estudo dessa manhã, que possamos voltar para as nossas casas realmente mais cheios da Tua palavra, meu Pai, dos Teus ensinamentos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse ano, no retorno da nossa escola bíblica, como temos, como vocês já bem sabem, né, a temática do nosso ano aqui da igreja é: quem tem o Filho tem a vida. E aí, nós vamos, deixa eu ver aqui, deu certo não? Acho que está ligado aqui. Deu não? É a setinha, né? Aí. Então, a temática do nosso ano aqui na escola bíblica, nesse retorno, vai ser sobre discipulado. Ser e fazer discípulos, né? E a nossa aula 1 tem esse título, está intitulado Missão Cumprida. Então nós vamos começar hoje essa caminhada sobre o discipulado, sobre ser e fazer discípulos. Se nós queremos que as pessoas tenham a vida, que é a temática do nosso ano aqui na igreja, nós precisamos levar essas pessoas ao Filho. Então, como que nós vamos levar essas pessoas ao Filho? Através do discipulado, que nós precisamos viver isso, e ao decorrer das lições, nós vamos estar aprendendo o que é discipulado, né? Como nós devemos realmente praticar esse discipulado. Então, abra sua Bíblia aí em João capítulo 17, que é o capítulo que nós não vamos ler todo o capítulo, né, mas é esse capítulo aqui que é a base do nosso estudo aqui nessa manhã. João capítulo 17, vamos ler dos versículos 1 a 4, não vamos ler o capítulo todo, mas vamos ler de 1 a 4. Eu estou com a Bíblia da Bíblia de 50 anos, né? É a revista e atualizada, não sei, acho que não é a que usa hoje, mas vou lendo aqui, você vai acompanhando aí. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao redor e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra,
consumando a obra que me confiaste para fazer. Amém? Então, acho que não está funcionando aqui, ó. O objetivo da nossa aula passa lá fazer favor, porque está ligado aqui e não está funcionando não. Vocês têm que apontar para lá, para lá. Então, a primeira coisa para a gente entender aqui, aprender, qual que é o nosso objetivo aqui nessa aula de hoje, que se intitula Missão Cumprida. Primeiro, é que a gente vai compreender esse capítulo 17 aqui, qual que é o contexto do que Jesus aqui está falando dessa declaração, principalmente no versículo de número 4, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E definir aqui o discipulado a partir de dois pilares que nós vamos ver, sobre relacionamento pessoal e formação para o serviço, e também incentivar, né, a gente para praticar o discipulado. Então, os nossos objetivos é compreender João 17 como um relatório missionário. Nós vamos entender isso melhor, né? Entender o discipulado como uma obra intencional. Então, o discipulado não é uma coisa que a gente faz sem querer, querendo, como disse o Chaves, né? Mas é uma obra intencional da nossa parte, precisa ser, tanto de quem está discipulando, quanto aquele que está recebendo o discipulado, e aplicar o modelo de Jesus para hoje. Esses são os nossos objetivos aí. Pode passar, fazendo favor. Então, vamos fazer um exercício aqui, porque a gente vai precisar compreender João 17 como uma leitura diferente. João 17 é um dos textos mais profundos que nós temos, principalmente da fala de Jesus. E João 17 é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, ou seja, a oração intercessória de Jesus. E a gente precisa entender o contexto, porque aqui, gente, são as últimas palavras de Jesus. E assim, imagina só, as últimas palavras de alguém que está prestes a morrer é muito importante, não é? Você lembra daqueles filmes que quando alguém está morrendo ali, toma um tiro, está caído ali? Então, a última palavra, assim, a coisa mais importante da vida dele, ele vai falar ali para alguém, ele vai desvendar um mistério, vai revelar um segredo, né? Você fica, nossa, o que ele vai falar? Ele vai morrer. Então, aqui é tipo isso, Jesus estava prestes a ser crucificado, a morrer. Então, são as últimas palavras de Jesus, e é algo muito importante que ele tem para falar, nesse capítulo aqui, 17. E aqui, eu gostaria, e é uma proposta aqui dessa lição, que você tivesse uma outra ótica, uma outra leitura, uma leitura diferente desse capítulo 17, principalmente do versículo 4. Então eu te convido a você reler esse capítulo, ter uma outra visão desse capítulo, como um relatório final de Jesus a Deus, né? Então, João 17, vamos ter uma leitura como uma prestação de contas. Jesus, ele apresenta a sua obra ao Pai, o foco está nas pessoas. Então, quero te convidar, e essa é uma proposta, a você ter essa nova leitura de João 17, não mais como aquela oração sacerdotal de Jesus, mas tenha essa visão de que João 17 é Jesus prestando um relatório para Deus. Ó Deus, eu fiz a minha obra, fiz a minha missão aqui nessa terra. Ele está fazendo essa prestação de contas de algo que ele já fez,
não algo que ele iria fazer, né? Nós vamos entender isso aqui melhor. Pode passar. Então, o primeiro ponto aqui dessa lição, que é a chave do capítulo, a chave desse capítulo é o versículo de número 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste. Então, essa é a chave aqui desse capítulo. Então a pergunta aí, né? Que obra é essa que Jesus está falando aqui? Seria a obra consumada da cruz? Então lembra que eu falei com você que a visão para a gente ter aqui do capítulo 17, que Jesus está prestando um relatório a Deus de algo que ele já fez. A cruz aqui ainda não havia acontecido. Isso seria dito, está consumado, seria dito por Jesus somente depois, uns capítulos para frente, em João capítulo 19, no versículo 30. Então, qual que é a obra que Jesus já havia cumprido? Que obra é essa que Jesus falou que já cumpriu, a missão que ele já fez, e esse relatório que ele está prestando para Deus agora? Que obra é essa? Olha, era a formação dos discípulos, uma equipe pronta para continuar a sua missão. Então, a obra que ele completou foi a de... valeu, obrigado, Eide. Obrigado mesmo. A obra que ele completou foi a de transformar 12 homens galileus despreparados em líderes de excelência, confiáveis, para dar continuidade ao seu ministério. Então Jesus, o relatório que ele estava prestando ali para Deus é isso, esse pessoal aqui, consegui, minha missão foi cumprida aqui. Jesus estava prestando esse relatório a Deus sobre o sucesso da sua formação, sobre o sucesso do time que ele montou, da equipe apostólica que ele montou ali, que seria o pilar do cristianismo, a doutrina dos apóstolos que foi construída ali, que seria a base de todo do cristianismo que nós temos hoje. Então Jesus está falando para Deus do sucesso da formação que ele teve ali, da sua equipe, né? Então a chave do capítulo é esse, e nós precisamos entender isso. Então, como que ele teve esse sucesso? Por que ele pôde chegar diante de Deus e estar falando do sucesso da sua, do objetivo que ele teve? Porque ele discipulou essas pessoas. Por causa do discipulado que ele fez nessas pessoas. É por isso que nós vamos começar nesse domingo a estudar sobre discipulado, ser discípulos e fazer discípulos, né? Jesus só teve esse sucesso porque ele discipulou. Por isso que é muito importante nós aprendermos sobre isso, entendermos sobre discipulado, nós praticarmos isso na nossa vida, porque é muito importante na nossa caminhada cristã. Passe mais um slide, por favor. Então nós temos aqui, a chave desse capítulo, que é o versículo 4, a missão cumprida de Jesus são as pessoas. Jesus, ele fala dos homens que o Pai lhe confiou. Mais para frente, lendo o capítulo todo, ele vai falar que eles foram guardados, que eles foram formados, que eles foram preparados, né? De galileus a líderes, eram homens simples, iletrados, pessoas simples da sua época, com temperamentos falhos. A gente vê ali nos discípulos de Jesus, né? Pedro, João, pessoas assim, com temperamentos diferentes e falhos, alguns com ainda mentalidade carnal, disputando lugar, tirando espada, cortando a orelha do outro, né? Temperamentos bem falhos, mas que foram transformados pelo convívio com Jesus. O convívio com as pessoas tem
o poder de ser de transformar, né, irmão? Quando eu era solteiro, gente, eu gostava de dormir no sofá, vendo televisão, mas eu casei. Aí a mulher, vem dormir na cama, o que você está fazendo aí, né? Então a gente é transformado pelo convívio da pessoa. Quando eu era solteiro, eu gostava de dormir ouvindo rádio, Itatiaia, Hamilton de Castro, companheiro da madrugada. Aí eu casei e não gosto de ouvir nada. Desliga esse negócio, vou dormir ouvindo, não. Porque o convívio, quando você convive com alguém, você é transformado. E Jesus transformou aquelas pessoas pelo discipulado. E discipulado, nós vamos aprender isso e entender que é nada mais, nada menos do que esse convívio. Por que é importante entender isso? Porque um erro muito comum nosso é de, talvez, achar que aqueles discípulos já eram líderes, já eram pessoas, não. Ali, eu falei, os 12 não eram elite espiritual, não. Jesus pegou pessoas ali, ralé, como que se diz, né? Não foram escolhidos após testes. Não, esse aqui, vamos aqui aplicar uma prova aqui, um teste aqui, então vai ser... Não, não foi não. Eles foram transformados no processo. Então, Deus escolheu pessoas simples e através do discipulado, transformou essas pessoas simples em líderes, em grandes homens que foram assim cruciais, né, para que o cristianismo chegasse até nós, por exemplo. Então, a gente precisa entender isso aí. Pode passar, mas vamos fazer favor. E aqui a gente vai para o ponto 2, que vai falar dos pilares. São 2 pilares inegociáveis do discipulado. Sem esses 2 pilares, não existe discipulado. Tá? Nós vamos entender isso agora. Mas aí, vamos abrir a Bíblia para você entender melhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Versículos 13 a 15. Vamos ler esse texto para embasar no que a gente está querendo dizer aqui. Marcos capítulo 3, 13 a 15, diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, o discipulado tem 2 propostas aqui, inegociáveis. E aí, esses dois trechos, né, dos versículos, para estarem com ele e para serem enviados a pregar. Então, o que fala esse versículo? Fala de relacionamento e missão. Então, sem esses 2 pilares, não existe discipulado. Sem relacionamento e missão, não existe discipulado. São 2 pilares que nós vamos ver aqui, para a gente entender o que é realmente discipular alguém, o que é realmente ser discipulado por alguém, né? O que é discipulado? Pode passar. Então, primeira coisa, relacionamento. Primeira coisa que precisa existir num discipulado é o relacionamento, para estarem com ele, que fala lá, né? Então, o convite de Jesus aqui não era para frequentar só uma classe, mas para uma convivência intensa. Conviver com o Mestre, compartilhar a vida, acesso, né, à intimidade. Então, para haver discipulado, precisa haver um primeiro pilar, que é o relacionamento. Nós vamos ver mais para frente, mas só para vocês entenderem, existia nesse
nesse tempo, duas escolas de discipulado: a escola grega e a escola hebraica. A escola grega de discipulado, ela era uma escola mais voltada era mais acadêmica. A escola hebraica, ela era mais relacional. Então, Jesus está inserido nesse contexto de discipulado da escola hebraica. Por isso que a gente vai entender isso mais para frente. Então, Jesus aqui, olha, ele mostra que esse versículo que nós lemos de Marcos 3 é o início do ministério de Jesus. Então, ele está falando sobre o que ele iria fazer, a proposta de discipulado. João 17, que nós lemos, era o final. Jesus estava prestando um relatório do que ele fez, né? Então, aqui em Marcos, Jesus está dando os pilares do discipulado. Então, a primeira coisa que ele fala, para estar com ele, relacionamento, é muito importante, precisa ter. Tem gente que acha que ele é discipulado pelo Augusto Nicodemos, né? Porque ele admira o Augusto Nicodemos, vê vídeo, pregações. Não, você não está sendo discipulado pelo Augusto Nicodemos, porque você não tem um relacionamento com ele. Muito embora, né, é um ótimo pregador, é errado, não, ok, beleza. Mas você não está sendo discipulado por ele. Por quê? Porque discipulado envolve relacionamento, vivência. Então tem gente que acha que está sendo discipulado pelos... Me falam outros pastores famosos aí que o pessoal gosta. Quem mais? Hernandes Dias Lopes. Quem mais? Não ouvi, não? Luiz Saião, aí ó. Estou sendo discipulado pelo Saião. Não está. Ótima pessoa, ótimo pregador, leia os livros, ouça, bacana demais, mas você não está sendo discipulado por ele. Porque o primeiro pilar do discipulado é o relacionamento. Precisa haver essa vivência, né? Então, sem se arriscar em um relacionamento pessoal e comprometido, não há discipulado. Então, gente, Jesus dormia com aquele povo, acordava com aquele povo, comia com aquele povo, brigava com aquele povo, era traído por aquele povo, porque havia esse relacionamento. Precisa haver esse comprometimento de se relacionar, precisa haver essa abertura de se relacionar com alguém, deixar alguém chegar perto de você, se tomar um café, como se diz, né? Comer 1 quilo de sal, né? Com a pessoa. Sem esse pilar, não é discipulado. Pode ser qualquer outra coisa, menos discipulado. Então ali, ó, discipulado não é um curso, está escrito ali, olha. Não é um evento. Não é uma classe que se faz. Não é admiração à distância, está vendo o que eu falei? Eu admiro aquela pessoa, eu admiro aquele pregador, ok, bacana. Mas não chame isso de discipulado, pelo amor de Deus. Porque discipulado, o primeiro pilar do discipulado é o relacionamento, né? Não é o evento, não é a classe, não é o momento, não é um congresso, mas você precisa investir tempo de relacionamento. E aí, nós precisamos falar muito sobre isso, porque hoje nós vivemos um perigo na igreja da formalidade. Quando eu falo igreja, não é a PIBA, eu estou falando a igreja de modo geral, né? A igreja hoje é formal, e às vezes baseadas mais em programas do que relacionamentos. Então tem igreja que tem tanto programa, tem tanto evento, e evento pelo evento, é evento, né, irmão? Se o evento, ele não tiver uma proposta de levar as pessoas a se relacionarem mais, olha, é evento, vai ter um programa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa formalidade da igreja, que baseada muito em programas e pouco em relacionamentos. Isso é prejudicial para a igreja.
Tem igrejas que são baseadas em programas, gente. Eu conheço igrejas assim, que o negócio da igreja é programa. E aí, as pessoas são atraídas pelos programas. Porque lá vai gente famosa, porque lá vai cantor famoso, porque lá praticamente toda semana vai gente de peso lá. Por quê? É uma igreja baseada em programas. Então, uma pessoa que vai para aquela igreja atraída pelos programas, ela tem que ser abastecida pelos programas, porque senão ela não fica, né? Porque ela foi atraída ali, porque vai gente famosa, porque acontece isso e vai aqui. Então a igreja precisa ter programa, porque ela precisa abastecer essas pessoas que foram atraídas pelos programas. Mas as pessoas que são atraídas pela igreja, pelo relacionamento, pela palavra, pelo convívio, pelo estar junto, olha, a igreja não precisa, né, sabe, fazer com a força. É muito mais leve o relacionamento. Uma igreja que tem os seus programas, precisa ter mesmo, mas os programas, ela não vive pelos programas em si, mas os programas, eles são só uma ajuda para que os relacionamentos aconteçam. E assim precisa ser a igreja, né? Tomar muito cuidado com pastores e líderes que, com uma postura muito profissional e só de púlpito, mas que não tem... Eu tenho um pastor que fala que pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? E às vezes, mesmo quando vai aconselhar, tem uma postura muito técnica, né? Usa métodos, mas não usa o coração, a palavra, a sua sensibilidade que o Espírito Santo dá. Então temos que ter cuidado com essas formalidades. Crentes, irmãos, às vezes que tratam essa orientação pessoal como uma invasão. Uma vez, fui marcar uma visita para um casal e a pessoa fala: mas por que você quer que venha aqui em casa? O que eu fiz de errado? Mas o que foi? Não fiz nada de errado. Calma. Ou seja, calma, estou de conversar, eu quero ir lá tomar um café. Então, às vezes, as pessoas vão assim, rasabiadas, nem, ai, fiz coisa errada. Não vai invadir minha privacidade, não. Então, esse fechamento para o relacionamento dificulta o discipulado, porque para haver discipulado precisa haver relacionamento, precisa haver abertura de se relacionar com as pessoas. E às vezes as pessoas estão na igreja assim, né? Estou aqui, não, ninguém cuida da minha vida, você não tem a ver comigo, não, é vir aqui, ir embora, tchau. Não, gente, igreja não é isso, não é vir aqui, tchau, não. A gente precisa se relacionar uns com os outros, né? E às vezes os pequenos grupos, eles facilitam muito isso. Às vezes no culto público, que é muita gente, não tem como você conhecer mais pessoas no culto, no domingo, na quarta-feira. É muita gente. Não vai ter tempo de conversar, se relacionar, de conhecer pessoa. Num pequeno grupo é mais fácil, né? A gente costuma dizer que no culto você está vendo a nuca da pessoa. No pequeno grupo você está vendo, você está olhando para o rosto dela ali, né? É muito mais fácil haver esse tipo de abertura no pequeno grupo. Passe mais um, fazendo favor aí. Aí nós vamos para o segundo pilar do discipulado, que é a missão. É a missão, a formação para o serviço, é o propósito, para os enviar a pregar, que fala o versículo, né? Então, desde o início, o alvo é esse, é ser enviado, pregar, servir, multiplicar, né? Então, a ênfase aqui é Jesus, né? Ele estava formando uma equipe de discipulado, mas para um propósito, não era só um grupo de amigos andando juntos, né? Não era só pessoas reunidas, havia um propósito para aquilo ali. Então, o discipulado, o segundo pilar do discipulado é essa missão. Há um propósito para aquele relacionamento ali. Não é só relacionar para comer hambúrguer, para tomar café, para jogar a conversa fora.
o discipulado precisa haver um propósito. E o propósito é a missão, é ser enviado. Jesus não juntou aquele povo ali à toa, vamos juntar aqui, tem nada a fazer, não. Está pescando aí, vem cá. Não. Propósito, uma missão, pregar, servir, multiplicar. E isso Jesus deixou claro desde o início, lá em João 15,16. Vamos voltar lá, João 15,16. Jesus ele fala isso. Deixa claro qual que é o propósito disso tudo que ele está fazendo. João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis o quê? Fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vulo conceda. Então, desde o início, Jesus já deixou claro porque ele havia chamado aquele povo ali. É para que eles dê fruto, e que o fruto deles permaneça. Então é muito interessante. Quem estava aqui domingo passado de manhã que o pastor Lucas pregou? Quem estava aqui? Deixa eu ver. Não sei se vocês vão lembrar. O pastor Lucas deu exemplo de como um pastor investiu na vida dele, discipulou ele, né? Investiu tempo, dinheiro na vida dele, para que ele fosse a pessoa que ele é hoje. E aí, ele falando, né? Essa pessoa investiu na vida dele, e ele investiu também em pessoas. Ele deu exemplo aqui de 3 pessoas. E de como aquelas 3 pessoas já estavam investindo em outras pessoas. Está vendo, discipulado? Uma pessoa investe na outra, a outra investe na outra, e aquilo gera fruto. Então o discipulado é isso, tem esse propósito. Oi? O Atos 29, que foi falado aqui, né? A igreja. Então assim, por isso que nós precisamos discipular. Alguém investiu em você, e agora em quem você vai investir agora? Para que você gere fruto. Mas não só gere fruto, que o vosso fruto, Jesus fala aqui, permaneça. Não é gerar pessoas só que vão gostar da igreja, vão gostar de Jesus, que vão ficar aqui um tempo. Não, o fruto do discipulado, ele permanece. Isso é muito importante, né? Então ele montou esse time de obreiros sendo treinados para dar resultado, e deu muito resultado, né? Então, discipulado é esse trabalho que Jesus teve de esculpir esse caráter dele nessas pessoas, para que houvesse essa multiplicação de discípulos, até chegar a nós, né? Passa mais um, fazendo favor. Então, discipulado não é uma confraria, né, gente? Não é só essa reunião de amigos em volta de alguma coisa que gosta, não. Não é apenas amizade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A igreja não é só um ambiente, como se fosse um ambiente social. Eu vou na igreja porque é gostoso. Aí lá tem ar-condicionado, canta as músicas legais, né? Posso ver gente boa lá, posso rever amigos, como se a igreja fosse um clube social. Não, gente. A igreja é mais do que isso. O discipulado que nós precisamos exercer no contexto da igreja é muito mais do que isso. Então, o discipulado não é uma confraria, não é apenas amizade, mas é formação intencional, visando resultados espirituais, né? Então, discipulado não é tiro na manada, não, gente. Discipulado é você escolher um alvo ali, né? É ele ali, que eu vou. Né? Você dá um tiro na manada, né? Quando você dá um tiro na manada, sai um monte de voando, né? Às vezes não acerta nenhum. Mas quando você escolhe um, é esse aqui, Esse aqui que eu vou gastar tempo com ele.
é esse aqui que eu vou virar à noite, é esse aqui que eu vou orar, é esse aqui que nós vamos sair junto, é esse aqui, ó. Então, o discipulado é isso, é intencional, não é que nós precisamos fazer, é isso que Jesus fez. Ele foi aqui, ó, você, vem cá, aqui, ó, vem cá, ele tinha discípulos, ele tinha mais discípulos do que 12, né, gente? Tinha um monte de discípulos, mas escolheu 12 para andar perto, e tinha ainda mais 3 da sua intimidade ali, né? Então é isso, a igreja, nós temos que relacionar, mas claro, tem muita gente, não tem como ser íntimo de todo mundo, né? Claro que vai ter pessoas ali que você vai ter mais intimidade, você vai se chegar mais, vai fazer uma amizade melhor. E vai ter aquelas pessoas ainda mais íntimas suas, que você tenha confiança, talvez da sua liderança, você vai ter essa abertura de falar coisas mais íntimas, de pedir ajuda em coisas mais íntimas. E é isso que Jesus fez. Tinha os seus discípulos, tinha o seu time e tinha ali os seus amigos mais íntimos, que ele chamava ali para orar, para estar mais junto. Nós precisamos, Jesus já nos deu o exemplo de como que a gente precisa fazer a questão do nosso discipulado. Então a gente precisa seguir o que Jesus ele fez, né? Passa mais um, fazendo favor. Então, como eu disse, ó, há essa crise na igreja atual que nós precisamos tomar cuidado. De tudo que nós estamos falando aqui de discipulado, é essa questão da igreja, ó. Muitos programas e poucos vínculos. A igreja tem programas, a igreja tem eventos, ok, precisamos participar, temos que servir, temos que trabalhar, mas o que adianta você vir em todos os programas da igreja, participar de tudo, mas não ter vínculo, mas você não ter relacionamentos, né? Há uma coisa que a lição aqui vai falar, que pessoas que vivem assim, igrejas que vivem assim, estão mais próximas da frieza de Roma do que o coração quente de Jerusalém. Então, pessoas que estão vivendo mais a formalidade dos programas da igreja, não, mas eu participo de tudo, eu venho em tudo, eu venho quarta-feira. O pastor Lélio falou que tem que vir mesmo, não estou falando, pelo amor de Deus, está gravado ali, né? Não estou falando que não tem que vir, tá? Estou falando que além de vir, nós temos que ter vínculos, relacionamentos, porque não adianta nada só participar e não sermos discipulados pelas pessoas. Líderes e pastores ali, ó, muito púlpito, mas pouco acompanhamento. O que adianta, né? De líderes, eu não estou falando só da liderança da PIB, mas falo da igreja, da igreja em si, que a gente vê por aí. A gente vê pastores e líderes que têm muito ensinamento, muito púlpito, mas que não acompanha. Uma vez, eu tive a oportunidade de ligar para um pastor, né, isso tem muito tempo, porque uma ovelha dele, eu não lembro muito bem, mas era uma coisa assim, era uma pendência que tinha de uma ovelha da minha igreja com uma ovelha da igreja dele. Falei, pastor, vamos reunir, vamos marcar um encontro, a gente precisa conversar sobre essa situação, né, para a gente começar a resolver isso, não pode ficar assim. E aqui, pastor, sabe que aquele pastor teve a coragem de falar comigo? Eu falei, pastor, não tem tempo para isso não. Né, não tem tempo, né, tem os programas da igreja, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer aquilo outro, não tem tempo para isso não. Você acredita que ele falou isso comigo? Então eu estou falando isso só para você entender que existe líderes assim. Ele não tinha tempo não, de sentar comigo para resolver uma situação, de uma ovelha dele não. Por quê? Tinha muita coisa para fazer, mas o que era para ele fazer mesmo, ele não está fazendo, porque se ele é pastor, ele tem que cuidar de ovelha, e uma ovelha dele estava precisando de cuidado, e ele falou que não tinha tempo para isso. Então, por certo, pregava muito bem, né? Muita eloquência, mas não acompanhava a vida da sua ovelha. E aí, o que adianta? Por isso que é importante essa questão. Passa mais um, fazendo favor.
Então, sem risco, não há discipulado. Relacionamento, gente, envolve dor. Não estou dizendo aqui, gente, que é fácil, que vai ser tudo mil maravilhas. Não. Às vezes dói mesmo. Um certo tempo que eu mexi com juventude, gente, esses meninos, tinha hora que dá vontade de você pegar o pescocinho daqueles meninos, vocês dão jeito nessas vidas suas, né? Tem hora que passa raiva. Então agora dá vontade de bater. Mas é isso mesmo, envolve isso. Jesus se expôs mesmo sabendo que seria traído. Mas ele se expôs. Ele viveu, ele doou, ele investiu mesmo sabendo que ele ia ser traído, e isso é o discipulado. Talvez você vai investir em alguém e aquela pessoa vai te trair. Talvez você vai investir tempo, dinheiro, sua casa, abrir o seu coração para uma pessoa que não vai dar fruto, isso vai te frustrar. Mas, irmão, olha, é isso mesmo. Isso aconteceu com Jesus, pode ficar tranquilo, tá? Não fica triste, não ache que foi perda de tempo, mas só faça a sua parte, faça aquilo que Jesus, ele pediu para que nós façamos, que é o discipulado. Então, assim, há risco, sim. Não é fácil, não. Né? Não vai ser tudo um mar de rosas, nem Jesus prometeu que seria tudo bem o tempo todo. Ele falou, né? No mundo tereis, então, mas tende bom ânimo. Então, ele não fala que no mundo você pode ser que tenha, não. Tereis. No discipulado é a mesma coisa. Vamos ter. Mas não desanime, né? Não vá orando e não desanime por causa dessas pessoas, talvez por causa de pessoas que te traíram, por causa de pessoas que não deram frutos, né? Pode passar mais um, fazendo favor? Então aí a gente vai agora para o ponto 3, que é esse mandamento universal. Não é o mandamento da Universal, não, tá, gente? É um mandamento universal. Esse mandamento do discipulado é o mandamento universal. Então vamos abrir a Bíblia aí em Mateus 28. Eu sei que você conhece esse texto muito bem, mas mesmo assim vamos ler Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o ponto 3 aqui que a gente precisa entender é que esse mandamento de discipulado, de fazer discípulos, primeira coisa, é um mandamento universal. É um mandamento para todos, olha lá, fazer discípulo é mandamento para todo o cristão. Então, não é encargo só do pastor, do líderes, não é encargo de pessoas que né, elas se sentem atraídas para isso, não é encargo só dos meninos que participaram lá dos projetos missionários da Juban, do pessoal que vai para o Chile, não. Todos, meu, seu, de todo mundo, todo crente precisa obedecer esse mandamento, é uma ordem de Jesus, né? Ele não está dando só faça o que você quiser, não, é uma ordem, um mandamento. Interessante que no versículo 19, que a gente conhece bem, fala aqui, né, portanto, ide e
os estudiosos falam que no grego aqui, na língua em que a Bíblia foi escrita, que é o Novo Testamento, esse id, na verdade, ele não está dessa forma aqui, né, aportuguesada, no imperativo, né? Mas ele está no gerúndio. No grego ele está no gerúndio. O que é gerúndio? Indo. Então, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. O que isso muda? Muda porque nos mostra o que é o discipulado. Indo é o quê? Você, portanto, indo, vivendo, na fila lá da padaria, na igreja, trabalhando, estudando, se divertindo, olha, indo, onde você estiver indo, na sua vida, fazei discípulos. Então isso é uma questão de estilo de vida, isso não é só uma coisa pontual, não é só uma coisa para algumas pessoas, é para todo crente precisa obedecer. Então, quem não obedece isso aqui, é pecado, porque é uma ordem, é o mandamento de Jesus. Se nós não estamos fazendo discípulos, se nós não estamos discipulando, nós estamos em pecado, estamos cometendo um erro. E precisamos consertar isso, né? Precisamos discipular, precisamos de investir a nossa vida em alguém. Então, olha, o método de Jesus, como eu disse, Jesus ele só não mandou fazer, ele não só deu uma ordem, mas ele nos mostrou como fazer. Ele nos deu o método dele, como que Jesus fez ali, né? Formação de caráter, ajuste de mentalidade, treinamento prático, né? Dependência do Espírito. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai, né, a gente vê como que Jesus fez a coisa, como que Jesus discipulava. Muitas vezes Jesus usou ali de paciência, de habilidade, muitas vezes usou de força, mas outras vezes usou de sutileza, né? Então, a vivência do discipulado precisa ser assim. A vivência é assim. A gente tem que ter essa sabedoria para lidar com essas situações. Jesus, ele deu ferramentas, ele ensinou os discípulos dele a pregar, a curar, a orar, a lidar com situações diversas ali, porque ele estava convivendo com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então Jesus foi ensinando os discípulos ali, na prática, de como fazer as coisas, né? Então eles aprenderam muito bem. Pode passar mais um, fazer favor? Passa mais um slide, fazendo favor. Está funcionando? Não, né? Pode passar mais um. Isso. Então, aí vai a questão que eu falei lá no começo, o discipulado no Antigo Testamento. Por quê? Não foi Jesus que inventou essa forma de discipulado, não, gente. Ele já vivia nesse contexto hebraico de discipulado. Nós já temos exemplos de discipulado no Antigo Testamento, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Noemi e Ruth, Davi e seus valentes. Então, Jesus não foi ele que inaugurou, não. E aí, as escolas que eu falei de discipulado lá, nós tínhamos 2 escolas de discipulado, a escola grega e a escola hebraica. Porque a gente precisa entender, os gregos também, eles tinham essa mentalidade de fazer discípulos, né? Aí, não sei se eu vou lembrar, por exemplo, quem é estudioso aí, né, da psicologia, da filosofia, vai saber melhor do que eu. Sócrates discipulou Platão, por exemplo, fez discípulo. Platão discipulou Aristóteles, fez outro discípulo. E Aristóteles, sabe quem que discipulou? Alexandre o Grande. Olha, você vê, só gente graúda, né? Então, os gregos também tinham essa mentalidade de formar discípulos. Só que a mentalidade grega é uma mentalidade mais acadêmica, de formar discípulos
acadêmicos, né? E aí nós temos o modelo socrático, né, de ensino, que é o quê? Um mestre vai ensinar o seu aluno. E aí o aluno ali, ele tem a forma muito passiva, né? Ele está recebendo um conhecimento do seu mestre. Então ali, ó, nós temos duas escolas de discipulado, a grega e a hebraica. O modelo grego, que nós podemos chamar de modelo sala de aula, né, que nós praticamos muito, ó. E temos o modelo hebraico, que é mais o modelo de mentoria. O modelo grego é mais acadêmico, o hebraico é mais relacional. Por isso que é muito normal, gente, quando a gente vê no contexto judaico, o filho herdando a profissão do pai. A gente não vê muito isso no contexto bíblico? Por quê? Essa é a visão judaica, hebraica. Ali, ó, o filho está relacionando com o pai e normalmente ele vai herdar o que o pai fazia, o que ele praticava, a profissão, porque isso é passado na relação ali. A escola grega é mais passiva, você recebe conteúdo, e a escola hebraica é mais experimental, é mão na massa, é fazendo. É isso que Jesus fazia com os discípulos, ó, né? A escola grega é mais teórica e a escola hebraica é mais prática. A escola grega tem mais informação e a escola hebraica foca na transformação. Então Jesus estava inserido ali, ó, naquela escola hebraica de discipulado, por isso que ele fez o que ele fez. Não estamos dizendo que aquele modelo grego é descartável, não. Tem o seu lugar, né, na formação de discipulado. O que nós estamos fazendo aqui agora é um formato grego de ensino, né? Tem o seu lugar. Nós não estamos falando que a escola grega não presta, mas que Jesus, ele convivia ali, tinha esse modelo que ele já convivia, mas os judeus são muito inteligentes também, leitores. Existiam mestres também no contexto judaico ali, né? Mas só para a gente entender que existia essas duas mentalidades de discipulado e que nós precisamos viver no contexto da igreja aquilo que Jesus viveu, entender que ele herdou isso do seu povo ali, desse discipulado hebraico que nós precisamos viver, né? Pode passar aí mais um, fazendo favor. Então, para a gente concluir, aqui, fazendo primeiramente uma recapitulação, para ver se você entendeu mesmo, né? Primeiro, nós vimos aqui, entendemos que João 17, nós fizemos aqui, né? Você lembra? Uma releitura do capítulo, ora conhecido por nós como a oração sacerdotal de Jesus, mas a lição aqui teve uma proposta que eu fiz aqui com vocês, que é de nós termos essa visão de que João 17, quando você chegar em casa, leia João 17, não sei se você teve acesso, tivemos acesso à lição, né? Já foi, não sei quem leu a lição também, mas fazer essa releitura do capítulo 17 como um relatório de Jesus. Ali Jesus está prestando um relatório para Deus, do discipulado que ele fez, do time que ele montou, né, dos apóstolos ali, que foi a base, né, de todo o cristianismo, que foi montado ali a doutrina dos apóstolos, a qual nós estamos baseados, né? Então é o relatório do discipulado cumprido. Jesus estava dizendo ali, Deus, Pai, minha missão foi cumprida aqui, tá? Ó, tá aí, ó. O povo está aí, né? Então é o relatório que Jesus prestou. Num segundo momento nós vimos que o discipulado tem esses dois pilares, que é o relacionamento mais a missão, né? Que é a intimidade mais o propósito, ou seja, sem esses dois pilares não existe discipulado. Você pode chamar de outra coisa, mas não é discipulado. Sem ter relacionamento, tempo de mesa, comer junto, né? Chorar, rir, sem relacionar, não tem discipulado.
e sem cumprir a missão, sem gerar fruto também, não é discipulado. Não é só relacionamento por relacionamento, não é só passar tempo por passar tempo, não. Tem que ter um propósito. Você está discipulando, para aquele ali que você está discipulando, também discipular, também gerar frutos e frutos que permaneçam. Há um propósito nisso tudo, né? E por fim nós vimos que o discipulado, ele é um mandamento universal, é para todos, é para mim, para você, não é só para o pastor, não é só para líderes, não é só para pessoas que se sentem com um chamado especial, não, para todo mundo. Então, a definição de discipulado, ali, é esculpir o caráter e a visão de Cristo em pessoas consagradas. E aí essas pessoas consagradas vão esculpir o caráter também, a visão de Cristo em outras pessoas, e aí isso é o discipulado. Por isso que Jesus pede para a gente ir a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, né? Pode passar. Então, diante disso, né, nós temos esses desafios no século 21 que nós vivemos. Diante de tudo que nós falamos aqui de discipulado, que nós precisamos fazer, que nós temos que relacionar, que nós temos que gastar tempo, nós temos esses desafios no mundo que a gente vive hoje, gente, né? Muito conteúdo para pouca transformação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muita escola grega para pouca escola hebraica. Temos que tomar muito cuidado. Temos que relacionar mais com as pessoas. Temos que investir tempo mais com pessoas, com gente, né? A impessoalidade, individualismo que impera no nosso século, né? Aquilo que eu falei no início, de pessoas que não querem se abrir. Não, estou aqui na igreja, eu quero sentar aqui, quero cantar, quero ouvir uma pregação e quero ir embora para minha casa. Não mexe comigo, não deixa eu quieto. Então nós temos esses desafios para o nosso século, de pessoas que querem vir aqui para a igreja e ter a igreja como um clube social. Um momento em que ele vai só cumprir um rito religioso da sua semana e quer ir embora para a casa dele e viver a vida dele. Mas o discipulado mostra que não é bem assim. Nós precisamos conviver, nós precisamos, né, viver a vida do outro. Como que você vai saber da dificuldade do irmão? Saber daquilo que está precisando? Talvez tenha alguém sentado do seu lado passando por um problema terrível que você pode resolver, mas você não sabe, porque você não... Então, se a gente viver essa vida de vir à igreja e ir embora para casa como se nada estivesse acontecendo, esse não é a proposta de Jesus para a igreja, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse desafio do nosso século, que é esse viver esse individualismo. E ser comunidade, ser igreja, não é individual. Tem uma frase que a gente fala, que eu acho errado, é assim: eu sou igreja. Essa frase não está correta, porque eu sou igreja, está errado porque igreja, quando a gente lê a palavra igreja no Novo Testamento, ela está sempre no contexto de comunidade. Então, eu falar eu sou igreja está errado porque você sozinho não é igreja. Você é um membro da igreja. Então, a frase correta seria: nós somos igreja. Porque quando fala eu sou igreja, aí vem aquela mentalidade de muita gente aí, né? Cristo em casa, né? Eu sou a igreja, estou lá na minha casa sozinho. Não, você não é igreja. Você só é igreja quando você se reúne com outro. Aí nós somos a igreja. Então, a meu ver, essa frase está muito errada. Se você fala isso, corrige. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja, porque a igreja envolve coletividade. A palavra igreja já significa isso. Pessoas que se reúnem para sair. Eclesia significa, né? Igreja. Então nós temos esses desafios.
as distrações. No mundo que a gente vive hoje, há muitas distrações, né, gente? O tempo todo, nós, como discípulos de Jesus, somos levados a nos distrairmos do propósito de Deus para a nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com as distrações que o mundo de hoje nos dá. Focar a nossa vida, olharmos para o alvo que é Jesus o tempo todo, né? Então que nós possamos praticar essa força do discipulado. Precisamos praticar isso. Então aqui nós estamos começando essa série de estudos sobre discipulado, vamos ver mais algumas coisas, mas né, que hoje você possa ter aprendido essa verdade, né? E por último aí, pode passar? Quero deixar essas perguntas aqui para que nós possamos refletir diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, né? Você está em um relacionamento de discipulado ou apenas frequentando um programa? Como que você está vivendo no contexto da igreja, hein? Será que você só está vindo à igreja, participando dos programas, mas está discipulando? Está sendo discipulado? Você está investindo a sua vida em alguém? Alguém tem investido na sua vida? Você está sendo treinado para frutificar e multiplicar? Você poderá um dia dizer ao Pai sobre as pessoas que você formou: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer? Será que nós vamos poder chegar diante do Pai ou fazer uma oração, assim como Jesus fez aqui? Senhor, eu te glorifiquei, consumando. Que Jesus, aqui estão as pessoas em que eu investi. Glorifiquei o teu nome. Será que nós vamos poder dizer como Jesus disse? Então está aqui algumas perguntas para a gente refletir sobre tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa manhã, que possa servir também como aplicação para a nossa vida, né? Porque como nós conversamos, que nós possamos não só aprender, ouvir como conteúdo, mas praticar e a viver todas essas coisas. Amém? Alguma observação? Alguma pergunta para nós encerrarmos aqui? Não? Amém. Vamos orar então. Vamos ficar de pé e orar a Deus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui nessa manhã. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estar retornando à nossa escola bíblica, nesse assunto que é tão importante, meu Pai, que é o discipulado. Que nessa jornada o Senhor nos ensine, que nessa jornada o Senhor nos guie para realmente sermos discipuladores, para obedecermos a ordem do Senhor, como lemos aqui, meu Pai. Muito obrigado. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.